Olá, muito boa tarde, você internauta que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins e agora a gente fala sobre as oscilações no mercado do petróleo, mercado que tem subido nos últimos dias, desde aqueles cortes de produção anunciados pela OPEP, né, em relação aos países que compõem esse bloco. O mercado tem avançado bem e nesta terça-feira sobe ainda. Para a gente falar sobre tudo isso e também trazer as perspectivas para esse mercado, eu converso agora ao vivo com o Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Bom, Flávio, boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente mais uma vez, viu? Boa tarde, obrigado e feliz Páscoa para si e para todos os internautas. Sim, pra gente, Flávio. Bom, vamos começar então falando justamente sobre esses cortes surpreendentes de alguma forma, né, por parte da OPEP e aliados, né, informação que tivemos aí nos últimos dias e que desde então motivou altas no mercado, não é isso? É correto. Estes cortes ultrapassam 1,5 milhões de barris e foram cortes que foram acordados entre a OPEP e os seus parceiros, inclusive a Rússia. A Rússia parece estar a atuar como um parceiro de realce dentro desta coligação e isto fez subir os preços. Os preços estavam abaixo dos $80 o barril, no preço de referência Brent, e agora ultrapassaram os 84, $85 o barril. Isso significa que estamos a ter uma situação inesperada. O mercado não estava à espera deste corte, eu também não estava à espera, uma vez que tipicamente a OPEP via o seu secretário-geral ou alguns dos países membros, como a Arábia Saudita, enviam que tipicamente alguns sinais ao mercado que indicam que vai haver um corte e não houve um anúncio prévio disso. Tanto que os Estados Unidos, que reagiram de uma forma bastante negativa ao aumento dos preços e ao corte da produção, que isso afeta em boa medida o combate à inflação, uma vez que as taxas de juro em todo o mundo ocidental e no globo inteiro que tem vindo a subir em função do aumento dos preços das commodities em geral, inclusive das commodities agrícolas, e este corte vem no fundo, vem num contexto de taxas de juros elevadas. Então isto foi algo que ninguém estava à espera, inclusive a própria OPEP, e algumas razões que explicam o porquê que este corte ocorreu. Perfeito. Flávio, a gente tem possibilidade de ver o mercado subindo ainda mais, repercutindo essa questão dos cortes e outros fatores? O que você olha à frente no mercado do petróleo? Para mim, os preços que dificilmente vão ultrapassar nos próximos tempos os $90 o barril, pode chegar lá, mas não vai ficar nesse preço, nessa banda, durante muito tempo, por várias razões. Uma das razões eu estou muito preocupado, e nós estamos muito preocupados aqui, com o aumento da taxa de inflação e as perspectivas económicas de diminuição económica. Por exemplo, aqui na União Europeia tem ocorrido uma queda muito significativa da produção industrial. Por exemplo, a Alemanha vai ser vai ser dos países que menos vai crescer em função desta crise económica. Se olharmos para a zona euro, vamos ter uma situação muito semelhante, com algumas exceções, alguns países que vão crescer mais, como por exemplo a Espanha. O FMI veio recentemente dizer que este é o pior outlook económico desde 1990. A economia mundial não vai crescer tanto desde 1990, esse é o ponto de referência, e tive um debate até com alguns especialistas no setor que diziam que isto é uma situação passageira, mas parece-me que este ano pode ser um ano com muitas dificuldades. Então eu estou muito preocupado que aumento de preços de energia muito significativos podem ter um efeito até de matar a procura agregada de petróleo e gás no longo prazo. Isto é, quanto mais altos os preços forem, se permanecerem durante muito tempo, nós podemos ter preços mais baixos no futuro, que uma vez que a procura diminui a um ponto onde os consumidores deixam de consumir ou consumem muito menos
petróleo. E eu temo que nós estejamos a chegar a um ponto semelhante. E acresce a isto o facto das perspectivas que as geopolíticas estarem por trás disso. A Arábia Saudita precisa de preços altos porque tem um orçamento de Estado que foi elaborado à volta dos $80 o barril, então precisam do mínimo de $80 o barril. A Rússia, que também por razões que nós conhecemos, quer um barril de petróleo bastante elevado, e muitos países da OPEP querem também preços elevados. Só que isto vai ter um efeito na economia do mundial de abrandamento. Então é por isso que os americanos vieram dizer que isto era algo que não convinha aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão com um problema, que é as reservas petrolíferas estratégicas estão a metade do que eram há 3 anos atrás. Então, vamos ter uma situação onde eles têm pouca margem para manobra, e já se fala numa intervenção federal para aumentar essas reservas estratégicas quando o preço do petróleo estiver relativamente mais baixo. Há um ex-secretário de energia americano, Moniz, de origem latina, e por acaso um ex-físico, alguém que acompanho e sigo, e tem falado sobre a necessidade de aumentar as reservas estratégicas americanas. Infelizmente, a atual administração americana tem uma secretária de energia que não vem do setor energético. Isto é alguém que vem de um background mais político e mais institucional, e não do background energético. Então, houve alguns erros que foram cometidos pela administração americana na forma como fazem a gestão dos seus recursos petrolíferos estratégicos. O que é que isto significa? Significa que, para explicar que do contexto deste corte, temos que entender, a produção de xisto americana, que poderia ser um game changer para evitar que os preços que subissem tanto, e 2, as relações privilegiadas que os americanos tinham com a Arábia Saudita, que durante décadas são relações que têm vindo a deteriorar-se. Não é que tenham acabado, mas têm vindo a deteriorar-se. Apesar do Joe Biden ter visitado a Arábia Saudita, o que nós vemos é a Arábia Saudita fez um acordo agora com o Irão, que vai acabar com a guerra no Iêmen, e na OPEP, para quem conhece a organização, a OPEP tem 2 grandes coligações. A coligação árabe, que é liderada pela Arábia Saudita, que é o país que tem a maior produção flutuante, pode colocar 1 a 2 milhões de barris de petróleo no mercado, caso seja necessário, e temos a coligação liderada pelo Irão. Historicamente, estes 2 países nunca se deram bem, apesar de serem muçulmanos. Um porque é sunita, o outro era xiita, e geopoliticamente os sauditas eram próximos dos ocidentais, os iranianos não. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, com este novo acordo que houve entre a Arábia Saudita e o Irão, que é mediado pela China, algo histórico, algo que eu também não estava à espera, isto muda um bocado do xadrez geopolítico e facilita a tomada de decisões dentro da OPEP. Então eu acho que é isto que aconteceu. Foi um acordo entre os sauditas, mais o bloco liderado pelo Irão, e os russos que fazem parte da OPEP+, e que levaram a este corte surpresa que surpreendeu os americanos, que tradicionalmente são aliados dos sauditas. Quais são os efeitos? É aquilo que eu disse. Os efeitos, nós podemos ter um problema muito grave em termos de matar a demanda. O que nós chamamos de matar a demanda. Isto é, preços muito elevados fazem o consumidor pensar 2 vezes antes de comprar a gasolina, o gasóleo ou os derivados de petróleo. E isso é um problema que nós também temos que considerar. Então, preços muito elevados não são necessariamente bons para os países produtores. São bons no curto prazo, mas no médio prazo matam a procura ou a demanda agregada. Certo. Bom, Flávio, o mercado a gente já falou que subiu nos últimos dias, né? Trouxemos aí todo esse cenário, e nesta terça-feira não é diferente. O mercado tem subido cerca de 2% no dia de hoje, e justamente acompanhando informações que você já trouxe para a gente em relação à questão da inflação, principalmente nos Estados Unidos, porque me parece que nesta quarta-feira teremos mais sinalizações em relação ao cenário econômico
econômico norte-americano. O que a gente pode esperar para, né, a oscilação do mercado na quarta-feira? Será que a gente pode ver novas altas sendo registradas, seguindo aí esse limite que você até já trouxe para a gente, de que o mercado não deve não ultrapassar os 90 dólares o barril? Existem algumas perspectivas. A principal perspectiva e o principal indicador que nós estamos a seguir aqui na nossa análise é essencialmente as taxas de juro da Reserva Federal Americana. Eu creio que nós já falamos aqui, creio que o Jonathan que também menciona isso muitas vezes, que é a relação entre o preço do dólar e o preço do petróleo. Quanto mais caro for o preço do dólar, há uma tendência para o preço do petróleo ser relativamente mais barato. Então, se houver um aumento das taxas de juros significativa nos próximos ciclos do Banco Central americano, nós podemos ter um impacto muito profundo no preço do petróleo e fazer com que o preço do petróleo baixe. O outro aspecto muito importante que temos que considerar é aquilo que eu referi, que foram as reservas estratégicas americanas. Infelizmente, estão à metade. Eu até tive um debate com um analista holandês sobre isso, uma conversa informal, onde falámos sobre as reservas estratégicas americanas, que acabam por ter o mesmo efeito quando a administração americana vende parte das reservas estratégicas ao mercado, o mesmo efeito que tem um corte ou um aumento da produção da OPEP, é uma forma de intervenção nos mercados. E nós podemos ter aqui uma nova intervenção também americana a vender parcialmente. Só que o debate que há, e é aquilo que eu falei do Dr. Muniz, que foi para mim um dos melhores secretários de energia dos Estados Unidos, que ele menciona que os Estados Unidos que deveriam já pensar estrategicamente em aumentar as suas reservas estratégicas para se posicionarem numa situação onde haja um problema de segurança energética, onde o preço do petróleo aumente de forma tão significativa que coloca em causa o acesso ao petróleo nos Estados Unidos. E depois nós estamos já praticamente em pré-ciclo eleitoral americano e um dos fatores mais importantes vai ser o preço do petróleo. Então, enquanto durar este conflito armado, que infelizmente continua, enquanto que durar estas incertezas geopolíticas, eu temo que vamos ter preços acima dos 80 dólares o barril. Duvido que ultrapasse muito os 90, que a demanda começa a ser afetada, embora as perspectivas económicas do ano passado, nós mencionamos isto, seria de um aumento económico, mas a verdade é que muitos países estão com uma demanda muito baixa. Nós falamos do Reino Unido, nós falamos da Alemanha, nós falamos da zona euro, onde a demanda vai crescer, essencialmente é na China e na Ásia, e isso também explica muito o preço. A outra razão, porque que o preço não subiu tanto como muitos analistas que esperavam, foi a Rússia, que tem uma produção de cerca de 9 milhões de barris neste momento, baixou de forma muito significativa. A Rússia está a vender o petróleo Ural com um desconto muito alto, à volta dos 60 a 70 dólares o barril. O que significa que é um desconto de 10 a 20 dólares por cada barril vendido pelo preço de referência Brent. Então, isto faz com que haja uma pressão enorme para que o preço do petróleo não suba tanto que muitos traders desses países têm comprado petróleo russo e vendido petróleo do Ocidente ao preço do mercado, WTI ou Brent. Então, estes são os fatores que explicam porque o preço não subiu tanto, em termos dos fundamentais. Obviamente que também podemos falar aqui sobre a especulação financeira, portanto, as perspectivas que os investidores que tipicamente tomam quando o mercado está em alta ou em baixa, mas isso são estratégias que afetam todo o mercado de futuros de commodities, não só o petróleo, é o trigo, é o ferro, é o níquel, todo tipo de commodities, este tipo de estratégias. Tipicamente, aqui nós focamos nos fundamentais, naquilo que determina a demanda e a oferta agregada. Do lado da oferta, nós tivemos este corte inesperado, isto vai disparar o preço, mas do lado da demanda nós notamos
notamos um enfraquecimento muito forte, principalmente no mundo ocidental. Não na Ásia, mas no mundo ocidental nota-se um enfraquecimento muito grande. Era isso justamente que eu iria te perguntar, Flávio, em relação à demanda. Quais são os indicativos que a gente pode acompanhar que podem, de alguma forma, limitar aí os ganhos do mercado? Você trouxe, então, a questão da fragilidade da demanda em países asiáticos. Quais outros pontos que a gente deve acompanhar em relação ao cenário da demanda para o petróleo? Para mim, aquilo que eu disse, há uma correlação entre o preço da moeda americana e o dólar. Parece-me que se houver um aumento muito elevado das taxas de juros nos Estados Unidos e na União Europeia, via Banco Central Europeu, nós vamos ter um preço de petróleo muito mais baixo, apesar de a demanda continuar forte na Ásia. No mundo ocidental, nós notamos um grande enfraquecimento. A OPEP, nas suas estimativas, nós falamos aqui a OPEP tem vários relatórios, o relatório que todos os analistas aqui deveriam acompanhar, e basta ver alguns gráficos, não precisam de ler tudo. É o relatório mensal da OPEP, o Monthly Oil Market Report, que basicamente tem perspectivas sobre a demanda em termos de projeção. E a verdade é, nós temos aqui alguns fatores que te explicam, e o principal fator é o crescimento econômico. Com o aumento das taxas de juros, nós vamos ter um crescimento econômico muito mais baixo. Porque os Estados Unidos, as pessoas não têm noção, mas a taxa de referência do Banco Central americano anda à volta creio que é dos 4%, que se não estou em erro, terei que confirmar, que eles têm vindo a aumentar. O ano passado estava 0,5%, é a taxa de referência. Obviamente que isto tem um impacto muito grande no crescimento económico. Embora o Fed aumentou as taxas de juros para combater a inflação, para combater as expectativas inflacionistas. Obviamente que se mantivesse taxas de juros à volta de 0,5%, nós tínhamos uma inflação à volta dos 20% nos Estados Unidos. Neste momento anda à volta dos 7 a 8%, e isto tem um impacto muito grande nos consumidores. A acrescer a isto o preço da energia, porque a energia que tem um efeito muito grande em todo tipo de atividades económicas, via transporte, via uso nos fertilizantes, via uso nos processos industriais, como o gás natural, que é utilizado como um feedstock para várias indústrias, e isto afeta a demanda. Então, esses são os fatores que me preocupam. Essencialmente, é o crescimento econômico, taxa de juro e a forma como a demanda vai responder aos bancos centrais. Porque nós tivemos taxas de juros historicamente muito baixas nos últimos 20 anos, essencialmente, e creio que estamos a voltar a um contexto onde estas taxas de juros são taxas de juros que voltam a ser bastante altas, e obviamente que isto vai ter um impacto na demanda. O outro aspecto que se calhar nós temos a considerar é também o preço do gás natural. No ano passado nós vimos que o preço do gás natural arrastou em parte o preço do petróleo, que houve um aumento muito grande do uso de gás natural em 2021, final de 2021 e início de 2022. Houve uma situação onde se esperava que este inverno fosse um inverno bastante rigoroso e o preço fosse aumentar de forma significativa. E outro indicador é olhar para a forma como o gás natural, qual é o consumo de gás natural e quais são os níveis de estoques ou de armazenamento de gás natural, e se isso vai ter um efeito no preço do petróleo como teve. Uma vez que se o preço do gás natural disparar novamente, nós podemos ter no verão e início de outono deste ano, a partir de outubro, preços muito elevados também de petróleo, arrastados em parte por uma escassez de gás natural. E isso é um problema. Então, muitos analistas estão a olhar para os níveis de armazenamento, não só de petróleo, mas também de gás natural. E são os aspectos que as pessoas às vezes também esquecem, quando olham para o mercado como um todo.
Com certeza, são importantes indicativos que a gente deve monitorar, né, Flávio? E é claro que a gente seguirá acompanhando tudo isso com as suas informações. Sempre que tiver novidades, pode contar com a gente por aqui. É importante a gente atualizar os internautas em relação às oscilações no mercado do petróleo. E obrigado mais uma vez pela sua entrevista, viu? Obrigado eu pelo convite e uma feliz Páscoa, que sei que já passou, e espero que tudo bom para a vossa equipa, uma equipa de luxo. Obrigado, Flávio, para você também e para todos aí da Helios, viu? Bom, conversamos então agora com Flávio Gualter, Inácio Inocêncio, a gente falando sobre as oscilações recentes no mercado do petróleo e, é claro, trazendo alguma perspectiva em relação ao óleo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.